coloquei aqui para gravar e compartilhei a página de vocês. O João leu ali a letra B, né? Faz a seguinte pergunta, né? A função aí sintática do pronome na frase, se ele está ali junto com verbo, ele vai complementar, ele vai complementar o verbo, né? Ó, nós temos aqui o pronome oblíquo, né? Se ele está acompanhando, como aqui, ó, prevenila, né? Acompanhando o verbo, é complementar o verbo. João, pode ler a letra C para a prof também. O pronome refere-se àquele De quem se fala? De quem se fala, com quem se fala ou de quem se fala? De quem se fala? De quem se fala, muito bem, né? E a número 18, Iago pode ler para a prof. Obrigada, João. Muito obrigada. Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Chikungunya está relacionada à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia. Para eliminá-la, devemos reforçar as medidas para acabar com os criadouros de mosquitos. A que se refere o pronome em destaque? Se A refere quem se... A chikungunya, muito bem, né? E a letra B, Iago, pode ler? Em que pessoa do discurso está esse pronome? Terceira? Terceira pessoa, isso. Singular. Terceira pessoa do singular, muito bem. A letra C, pode ler? Qual a função sintática desse pronome na frase? Complementar o verbo. Isso, função sintática, se está junto aí com o verbo, é complementar ele, né? Muito bem. E a letra D? Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus da gripe, que substituições relacionadas a esse pronome você faria? Eu botaria em vez de chikungunya no começo o vírus da gripe e no final em eliminá-la ia botar em eliminá-lo. Muito bem, é isso mesmo. Né? Vai substituir pelo pronome oblíquo ali, lo, né? Porque vai mudar o nome, né? Uhum. Vai mudar aí o gênero, né? E a número 19. Deixa só o prof colocar aqui, ó. Mais para cima. Isso. A número 19. Estão fazendo aí a correção? Sim? Na número 19, vocês têm lá... Matheus Cor. Oi, Matheus. A gente já estava com 14? Sim. Ah, tá bom. Matheus Cor, pode ler para a professora número 18? A número 19 da página 18. O áudio dele tá baixo. Aumente o seu áudio, Matheus. Melhorou? Melhorou. É no caderno de atividade? Matheus, você não está fazendo a correção. Matheus Cor. Estava abrindo agora? Pois é, nós já fizemos uma correção aí da atividade, já era para estar com o caderno em cima da carteira. É que eu leia, prof? Pode ler, Matheus. Tá, 19. Isso. Aqui. Leia o trecho a seguir. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação, na floresta Zika, em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. É para ler A também? Pode ler. Escreva o trecho substituindo o Zika da segunda frase por um pronome oblíquo. Como é que ficaria? Como é que ficou essa frase, né? Que era a tarefa. Como que vocês realizaram? Para diagnosticá-lo, Isso, então, no lugar ali de Zika, né? Vocês podem substituir para o pronome ali, diagnosticá-lo, né? Ó, percebam aqui que há a mudança. Ó. Muito bem. Tá? Depois, a letra B.
Como ficou a letra B? Quem vai ler? Quem quiser ler, pode ler. Letra B? Isso, pode ler, João. O pronome que você inseriu tem a mesma função sintática do termo substituído? Tem a mesma função? Qual é a função Sim. dele? De quê? Sim. De complementar o verbo. Evitar a repetição. Evitar a repetição e complementar o verbo. Ali ele está complementando o verbo, ó. Diagnosticá-lo, né? Diagnosticá-lo a doença ali, né? O vírus, né? Vírus ali, ó, Zika, né? Ainda mais Depois... está no mesmo gênero. Tá no mesmo gênero. Isso mesmo. Depois vocês têm, então tem a função aí de complementar. Depois vocês têm a letra C. O pronome se refere àquele. Então, o pronome se refere àquele a que fala, né? Que fala, com quem se fala, ou aquilo de quem se fala. Aquilo de quem se fala. Isso, a última opção, muito bem. E vocês tinham também a letra D. Opa, ali apareceu já o outro, né? Vocês tinham a letra D. Esse pronome concorda em gênero, número e pessoa com o sujeito. Qual é o sujeito? O vírus Zika, né? Ó. É o sujeito da frase, que é de quem a gente está falando. E a letra E, caso essa expressão fosse substituída pelo termo dengue, o pronome usado seria? Diagnosticá-lo ou diagnosticá-la? Diagnosticá-lo, que ainda é diagnosticá-la. Isso, o dengue está no feminino, então eu vou colocar né, o pronome lá ali, né, o pronome oblíquo. Isso, então diagnosticá-la. Muito bem. Depois a outra página também era tarefa, certo? Deixa só a prof colocar aqui, ó, lá na outra página. Então, na outra página vocês tinham lá, ó, leia o texto. Aqui, ó. Leia o texto com atenção que divulga o lançamento do livro A Flecha Traiçoeira, de Pedro Bandeira, e responda as questões. Então, vocês tinham esse texto. Alguém quer ler? Algum aluno quer ler o texto? Eu leio. Pode ler. Pedro Bandeira lança o livro A Flecha Traiçoeira em março. A obra trata da questão de tolerância com a história de Aramirim de Iraré. O escritor Pedro Bandeira lança em março, mês no qual faz aniversário, o livro A Flecha Traiçoeira, de edição moderna. A nova obra infantil do autor aborda a questão de tolerância a partir da história dos índios Iramirim e Iraré. Os personagens, descritos como espertos e valentes, nasceram em tribos inimigas. Um dia, os dois se encontraram à beira de um rio. As ilustrações de A Flecha Traiçoeira foram criadas por Rogério Borges. A obra faz parte da coleção Pequenos e Sábios, da qual já fazem parte 12 livros de Pedro Bandeira. Em 2016, 8 livros dele já foram relançados pela Moderna, com revisão do autor. Desde a estreia com O Dinossauro, que fazia a UAU, em 1983, ele já lançou mais de 100 títulos. Juntos, eles alcançam a marca de 30 milhões de exemplares vendidos. Muito bem. E aqui embaixo tem, ó, online, né, a versão online, aí a Pedro Bandeira, né, lança o livro Flecha Traiçoeira, em março de 6, aqui, ó, em março, né, daí 6 de março de 2017. Tem um site onde está disponível. E o acesso a essa matéria, né, a esse texto, em 13 de julho de 2017. Aí nós temos ali a pergunta 20, 21, 22 e 23, referente a essa notícia aí, né? Esse texto, né? Que é o lançamento aí do livro. Então, a número 20 diz assim: qual é o objetivo do texto e onde ele foi veiculado? Qual é o objetivo desse texto? Falar sobre o novo livro?
falar sobre português? esse novo livro, né? Divulgar muito bem, né? Está falando, está divulgando esse lançamento do livro. E quais são as pessoas aí? Qual é o meio aí de comunicação? É ali o site que aparece, jconline.net.de. Isso mesmo, JC Online, né? Aqui, ó, já está no início, ó. Então, esse é o meio de comunicação, né? O veículo aí de comunicação, tá? Uhum. E a número 21, vocês tinham que assinalar uma das alternativas. Ao observar as características do texto, vocês tinham que colocar ali, né? É possível observar que se trata de um texto de divulgação científica, uma notícia, uma reportagem ou uma campanha publicitária? Notícia? Uma notícia, muito bem. E a número 22, vocês tinham que reler o trecho a seguir e indicar qual é a função sintática desse termo, né? Em destaque. Então, o texto está ali, ó. Desde a estreia, o dinossauro que fazia uau uau, em 1983, ele já lançou mais de 100 títulos. Juntos, eles alcançaram a marca de 300 milhões de exemplares, né, vendidos. Então, observem que vocês têm um termo aqui destacado, ó. Eles, né? Uhum. Então, tem o termo aqui destacado. Aí a pergunta é, qual é a função sintática dele aqui? Sujeito? Função do sujeito, isso mesmo. Né? Substituir aqui, ó, palavrinha, no caso, né, sem títulos. Muito bem. E ele substitui ele e os sem títulos? Isso, eles, ó, eles, né? No caso, esses sem títulos ali. E o autor? Isso. Tá? E depois vocês têm a número 23, que vocês tinham novamente que ler ali, ó, e reescrever, eliminando aí a repetição. Então, vocês têm aí o trecho. O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. O livro A Flecha Traiçoeira aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Como é que ficaria essa frase aí, evitando a repetição? O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. Ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Iraré. Muito bem, então no lugar de o livro A Flecha Traiçoeira, eu vou substituir pelo pronome ele, ó. Muito bem. Né, que vai substituir ali o substantivo. Aí a outra atividade também era, a outra página, né? Também era tarefa, que era a página 20 e a número 21. Depois vocês têm lá, ó. Relendo as frases que você reescreveu na questão anterior, a que conclusão você chegou sobre o emprego do pronome pessoal do caso reto? Qual é a função dele ali? Sujeito? Função do quê? De sujeito, né? Isso mesmo. Substituir ali o nome, né? De evitar também a repetição, né? E a número 25, vocês tinham que colocar ali, ó, nas frases a seguir, os pronomes pessoais do caso reto destacados podem ser eliminados. Reescreva-as fazendo os ajustes necessários. Então, vocês têm aí a frase da letra A. Os personagens nasceram em tribos inimigas. Um dia eles se encontraram à beira do rio. Como é que ficaria aqui a frase? Vocês têm a palavrinha ali, ó, eles destacado. Opa. Ó, eles ali está destacado. Então, como ficaria essa frase? Os personagens se encontram? Então, vocês vão ter que reescrever. Então, vocês vão eliminar ali a palavrinha eles. Como é que ficaria toda a frase?
Os personagens... Nascer em tribos inimigas, um dia os personagens se encontram à beira de um rio. Eu vou evitar a repetição. Esse eles está evitando, então está pedindo para a gente eliminar também o pronome oblíquo. Como é que ficaria? Eu posso tirar aqui, ó. Se encontram. O ser? Como é que ficou? Eu vou adicionar o quê? Eu vou fazer uma frase só. Os personagens nasceram em tribos inimigas Onde encontraram-se? e Os encontram. um dia... Os encontram. Não. Vai lá, João. Encontraram-se Encontraram-se onde? à beira de um rio. À beira de um rio. Então, aqui, ó, eu vou adicionar numa frase só. Percebam que eu vou juntar. Eu estou colocando aqui uma preposição. Ó. Então, os personagens nasceram em tribos inimigas. Percebam que está pedindo para eliminar os pronomes. Ó. Nas frases a seguir, os pronomes pessoais, no caso reto, destacado, podem ser eliminados. Ó, então, eu também posso eliminá-los, né? Fazendo essa função aí, né? De omitir. Porque através do verbo eu vou saber também que eles existem. E vou adicionar um pronome oblíquo aqui, ó. Encontraram-se à beira de um rio. Tá? Então, eu vou juntar as frases, adicionar aqui uma preposição. Tá? E a outra, como que ficaria? A outra frase. O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges. Ele faz parte da coleção Pequenos e Sabidos. Como é que ficou? Eliminando aqui essa frase, eliminando aí o pronome pessoal. O livro, vamos lá. Então, a primeira parte da frase eu vou permanecer. E depois? Eu vou acrescentar quem? O e vou fazer como? Vou tirar o ele e vou acrescentar o e. Então, fica. O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges e faz parte da coleção de Pequenos e Sabidos. Ó. Então, eu vou eliminar. Ó, só está pedindo para eliminar. Então, eu vou tirar e vou acrescentar o e ali. Certo? Depois, vocês têm a número 26. Na número 6, qual é a função dos pronomes eliminados na questão anterior? Que exerciam, né? Qual é a função deles? Qual é a função deles aqui, ó? Desse pronome eles e do pronome ele. Função do sujeito, isso mesmo, né? E a número 27, considerando as orações de Pedro Bandeira, tem 45 anos de carreira. Ele viveu com mais de 300 milhões de exemplares. Responda as questões a seguir. Então, após isso, vocês tinham lá a letra A. O pronome ele retoma que termo? Ele está se referindo a quem aqui, ó? Pedro Bandeira? Isso, o sujeito Pedro Bandeira, muito bem. E a B? Esse termo substitui qual nome? E qual a função sintática que ele exerce? Sujeito. Isto, muito bem. Então, ele está evitando ali a repetição e está se referindo ao sujeito, né? E a número 28, a letra C, desculpa. A letra C, vocês tinham que completar ali. O pronome ele concorda em... Pessoa, número e gênero. Isso, mas aí nós vamos colocar gênero, número e pessoa. Gênero singular, gênero masculino e feminino, número singular e plural, pessoa, né? Aí primeira... Aí Reto ou oblíquo?
Você viu o valor? Aqui é dos pronomes, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Aí entra os oblíquos, né? E os pronomes, no caso, reto. E a número 28, a respeito do trecho a seguir, assinale as alternativas. Vocês têm um trecho aqui, ó. João, pode ler para o prof. Vamos lá, João, pode ler ali para a professora? Calma aí. Os poemas da antologia Mais Respeito, Eu Sou Criança, incentivam o processo de criação artística. Eles propiciam um debate sobre o preconceito, a questão de identidade e os sonhos. Aí vocês tinham que responder lá. Qual deles? Qual que vocês assinalaram? Ali B. vocês têm a palavrinha eles destacado. Qual que vocês assinalaram? B, C. B. Qual é a B? Qual é a alternativa B? Nesse caso, a substituição de uma palavra por um pronome tem a função de evitar repetições. Isso mesmo. O que mais? C. A letra C, muito bem. O pronome eles concorda em gênero, nome de pessoa com nome que substitui. Isto. O que mais? A D. E a letra D, D. muito bem. O que pede, o que diz na letra B? O pronome eles retoma uma palavra anterior, mantendo a correção de partes do texto. Isso, coesão, mantendo sentido, né? Mantém aí o mesmo sentido, né? Eu mesmo fazendo essa substituição, o termo aí fica com o mesmo sentido. Muito bem. Então, galerinha, essa foi a nossa correção da página 20. Vamos lá na 21, isso. Lá na 21. Na 21, vocês tinham a seguinte perguntinha lá. No trecho a seguir, o pronome destacado substitui o substantivo da oração anterior. A que pessoa do discurso eles se referem? Aí vocês têm ali o trecho. Projeto, autores que fazem história, homenageia autores consagrados. Ele contempla atividades que tomam a história desses autores. Daí o pronome ele ali está evitando qual repetição? Está indicando quem? Está substituindo também, né? Substitui qual expressão ali, qual nome? Quem que essa palavrinha aqui, esse pronome está evitando a repetição aqui? Não fizeram essa? Ele se refere a quem, gente? Está evitando quem? Ó, está evitando aqui, ó, os autores que fazem história. Então, o projeto, os autores que fazem história, né, está se referindo aqui, ó. Ele contempla quem? Os autores que fazem história. Qual é o discurso que ele se refere aí? A que pessoa ele se refere? Não fizeram, gente, essa? Autores? Hã? Autores, eles se referem? Autores, se refere a autores, muito bem. E qual é a pessoa do discurso aí que ele se refere? A terceira pessoa do discurso, né? Ó, é de quem se fala, né? Então, está substituindo a expressão aí, ó, projeto autores que fazem história e se refere à terceira pessoa do discurso, né? Aquilo de quem se fala. E depois vocês têm aí o texto. Vocês tinham que ler o texto e responder as questões 30 a 37. Então, a questão ali fala o que a notícia informa e onde ela foi vinculada. O que essa notícia ali fala? Que Bolt não vai voltar a correr.
Isso, que ele não vai voltar aí a disputar, né, essas provas, né? Muito bem. E foi vinculado na folha aqui, ó. Folha P. Isso, na folha P. E o site ali está também aqui, ó. Depois vocês têm a número 31, que fala, Usain Bolt, né? Afirma que não pretende voltar às pistas. Olha ali, ó. Então já a segunda questão já dá ali a alternativa, já dá informação da primeira resposta. Que trecho do texto confirma isso? Onde diz Já o quê? vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha. Isso. Disse, não serei um deles. Isso, muito bem. Depois vocês têm a número 32. Com base nas informações da notícia do título, poderia ser Bolt. Garante que não vai voltar, poderia ser. Bolt garante que não vai voltar a correr e se compara a Mohamed, é isso? Mohamed Ali. Isso, Mohamed Ali. O pronome oblíquo em destaque no título da notícia está relacionado a qual termo? Bolt? Está relacionado a qual Mohamed. termo? Não? A quem? Qual, Iago? Bolt? Bolt, muito bem, né? Ó, se refere a Bolt, aqui, ó. Depois vocês têm a número 33, que vocês têm que assinalar, né? Considere o trecho a seguir e assinale a alternativa correta sobre o pronome destacado. Então, vocês têm, ó. Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha. Disse. Então, se refere às pessoas ou substitui um substantivo aí? Um sujeito, desculpa. Pessoas? Se refere às pessoas, né? Ó, já vi pessoas demais se aposentarem. Então, quem são essas? Ó, tá se referindo às pessoas que irão se aposentar. Muito bem. Depois, vocês tinham a atividade na página 22, que não era tarefa, mas a prof vai passar para vocês fazerem. Então, olha só. Na atividade que vocês vão fazer para a professora, eu vou dar um tempinho, vocês vão fazer e depois eu vou fazer uma outra chamada, ok? Então, vocês vão responder a página 22, referente ali ainda à notícia. Na página 23, vocês vão ler ali a outra notícia, tá? E vão responder a página 24, tá? Então, a prof vai dar aí 15 minutinhos para vocês, depois eu faço outra chamada, ok? Na página 22, 23 e 24. Tá bom? Tá. Certo? Lá do CA. Então, vocês vão responder a página 22, 23 e a página 24. Daqui a 15 minutinhos, a professora chama vocês para a gente fazer a correção. Lembrando que está se referindo aí aos pronomes, peguem lá a tabelinha, material de lá no CA para vocês fazerem aí um mapa conceitual, né? As pesquisas quanto aos pronomes, ok? Tá. Ok. Tá bom? Então, daqui a 15 minutinhos, a professora manda outro link para vocês, tá? Certo, galerinha?